já publicou 2 livros por enquanto, pretende sim lançar novos. É um cara que realmente tem muita cultura a falar e que realmente não tenho muito que possa falar sem ser mediante a ele, porque aqui é um livro aberto. Em poucas conversas aqui que tivemos. Certo, Mel? Isso mesmo. Meus caros, para quem não conhece, Mel Gomes, autor de Lázaro e Más Intenções, autor que recentemente lançou seu livro, se não me engano, na biblioteca, que também foi notícia aqui da rádio, a gente notificou o lançamento. Mel, para quem não conhece Mel Gomes, o escritor, o autor, quem é você para essas pessoas que ainda não conhecem Mel? Boa tarde a todo mundo que está ouvindo, quem vai ver depois da entrevista, né? Vocês também, muito obrigado pelo convite, o acolhimento. Fico muito feliz, acho que é a primeira vez aqui na rádio, falando de livro, já havia vindo falar de trabalho, sou assistente social. E essa pergunta, quando tu deu o aviso, eu vou perguntar primeiro sobre você, eu fiquei pensando como poderia começar a responder ela, porque sempre tem aquela coisa da gente se definir a partir de trabalho, de lugar que mora, mas não fala, acaba falando sobre realmente quem é, né? Quem é a pessoa em si? Né? Eu acho que o principal sobre mim e que marca muito minha vida é essa paixão mesmo pelos livros. Sou um apaixonado por literatura, livro, arte no geral, cinema. E é uma forma que eu tento levar a vida mesmo, com alegria. E agora entrando em detalhes de biografia, sou formado em serviço social pela Federal, a Universidade Federal UFPE, e trabalho aqui em Vicência desde 2020, num projeto Intercampus e também na Secretaria de Educação, com crianças e adolescentes, que também tem a ver um pouquinho com o livro, depois ele fala mais um pouco. E nesse meio tempo de estudo na universidade, em Recife, eu me aproximei da literatura lá porque eu morava na cidade para estudar, né? Saí de Borracha, sou de Borracha, estou morando em Borracha novamente e acabei preenchendo meu tempo livre com literatura e aí desandou a coisa, né? Foi um livro atrás do outro, foi fazendo... Eu mesmo faço minhas próprias estantes, aí foi 1, 2, 3, 4, 5, estou com 5 estantes cheias de livro lá. E assim vai. Eu acho que também sobre mim, eu acho que essa paixão pela arte é um norte mesmo, né? Como artista, como fazedor de cultura, como vicenciano, acho que isso é o que melhor me define. Meu amigo, você tem 2 livros já lançados e publicados, então recomendo já, gente, se vocês ouvirem aqui a questão dos 2 livros, os títulos dele, saibam que você pode encontrar na Amazon, em lojas online. Então, o que te inspirou a escrever tanto o livro Lázaro quanto Mais Intenções? Certo. É uma pergunta que já dá, a própria pergunta é um livro já, né? Mas eu comecei a escrever em 2017. Comecei a escrever histórias sobre borracha, porque eu queria contar para os meus amigos lá algo sobre o meu lugar. E a maioria dos meus amigos até hoje não conhece borracha. Eu fiz grandes amizades em Recife e queria falar um pouco de borracha para eles, o meu lugar, Vicência. E como em qualquer lugar, aqui é muito rico de história, né? Personagens reais que a própria literatura ela não tem nem a capacidade de abarcar a riqueza dessa realidade, né? Mas eu tentei mostrar para meus amigos algumas histórias, como a de Sandrinha, que era uma mulher travesti que havia na minha infância lá em Borracha, que foi assassinada e eu na minha infância não entendia porque isso havia acontecido, que resgatar essa história. A própria história sobre Borracha mesmo, de uma forma engraçada. Eu adoro o humor, colocar humor na literatura. Até hoje eu não entendo como é possível você ler algo e rir, sabe? A leitura é algo tão passivo, né? Você demorado, um pouco cansativo, mas você acaba sendo muito engraçado e divertido aquilo. Tentei fazer isso, né, nesse meu começo em 2017 e eu já fui tentando engatar um livro, que seria o meu primeiro livro na época, né? E vi que havia um escritor que havia ganhado um concurso de literatura, um livro de contos, e aí eu falei, não, isso aqui é eu. Por que não tentar, né? Por que não tentar? Se eu tenho história, eu vou fazer um livro, aqui já dá um livro já e eu vou ganhar, eu sou o gênio, eu sou o melhor que tem.
já vou ficar rico, não sei o quê. Deu em nada, velho. Descobri que eu não sou nada disso. Só havia o amor mesmo pela literatura. E, mas foi tão inovador, foi tão divertido que eu acabei me descobrindo nisso, né? E aí eu tentei escrever um outro livro, seria... Como assistente social, eu tive muito envolvimento com questões sociais, pessoas em situação de vulnerabilidade social, periferias do Recife, e queria escrever um livro sobre esse tema. E aí eu cheguei a escrever, de fato, foi o Tudos e Tudos. É um livro que tá só comigo mesmo. Mas ficou um pouco extenso, ficou quase 300 páginas. Também, assim, havia a pretensão de publicar ele, mas eu peguei e segurei por um tempo. Tanto é que até hoje ele tá lá na gaveta. Mas eu fiquei tentando, pensando em como fazer uma história menor, mais curtinha, uma mensagem mais rápida e tudo mais. Foi daí que veio a vontade de escrever o Lázaro. Mas ainda não havia história, né? Eu ia abordar um tema ali sobre periferia, sobre pessoas negras e tudo mais, questão social, debate político no Brasil. Foi em 2018, ou seja, a primeira eleição do Bolsonaro. Eu tinha muito envolvimento com a militância política na universidade, militei sobre contra a candidatura do Bolsonaro na época e tudo mais, né? O debate sobre o racismo sempre foi muito forte nos últimos 10 anos. E aí eu já estava pegando a direção do que eu iria escrever, do né? que eu iria fazer com Lázaro e tudo mais. E aí teve também o assassinato de Marielle Franco na época, que eu também participei bastante dos protestos e tudo mais. E aí outros fatos do Brasil de 2018 e 2019, como a própria candidatura do Bolsonaro, uma chacina que houve na favela de Paraisópolis, do São Paulo, governo Dória, a polícia, Obviamente. e também uma tentativa de sequestro na Ponte Rio-Niterói com o Witzel, governador do Rio, e aí o sequestrador ele foi alvejado, foi morto no local mesmo. Não entra em questão discutir vítima e culpado, mas na ocasião o Witzel desceu do helicóptero e saiu comemorando. Disseram, ó, o sequestrador acabou de ser um sniper, deu tiro na cabeça dele, e o Witzel saiu comemorando na ponte como fosse um gol. E aí aquela cena até hoje, assim, eu acho muito contraditória, e essa realidade nossa, né? E eu via que no Brasil, na época e até hoje, ele é muito dividido moralmente, né? Assim, Tá polarizado, por assim dizer. polarizado, Uhum. por assim dizer, moralmente, essa uma moral muito dúbia de que a cor da sua pele vai definir se você é vítima, se você é culpado, se você é traficante ou se você é um empresário. E aí, para mim, se definiu o tema, mas ainda não a história. A história do Lázaro já veio assim com a própria leitura de outros livros, né? Com William Faulkner, que foi até hoje para mim uma grande inspiração de como compor uma história. E aí eu pensei na história de uma família em que um jovem negro seria assassinado em uma operação policial, mas eu, enquanto escritor, eu não diria se esse jovem era traficante, se ele era vítima, se ele só estava passando, se ele estava com alguma coisa, estava armado, estava no tiroteio ou algo assim. Ficaria essa pergunta no ar para que o leitor ele se colocasse para se responder, né? Nós não estamos nessa ambiguidade moral, então eu queria provocar o leitor para ele se colocar na leitura. O que seria o Lázaro? Traficante, vítima ou culpado? E aí a história basicamente é essa do Lázaro. A história começa já com o personagem morrendo, mas começa a partir da visão do pai dele. Pai que se separou da mãe há mais ou menos 10 anos e mora em outra comunidade no Rio de Janeiro, também no Rio de Janeiro, mora em outra comunidade no Rio. E aí, o capítulo seguinte seria o capítulo do policial que estava na operação, mas ele não se define nem que foi ele que matou o Lázaro. Isso não está em questão. Está em questão de que ele participou de uma operação que foi muito ambígua e discutida na sociedade do Rio, e ele foi afastado do cargo até ser apurado se os policiais cometeram algum assassinato ou se foi uma operação de rotina. O terceiro capítulo é o governador, porque ele foi chamado a dar esclarecimentos, né? Porque na história o que acontece é um apagão de energia. Isso é uma notícia real sobre São Paulo. Em São Paulo houve um apagão de energia e a polícia estava passando
fazendo a ronda, né, em um bairro, e 2 jovens negros, quando caiu a energia, eles saíram correndo de bicicleta. E a polícia atirou neles. Então, é isso que acontece no livro também. Há o apagão de energia em 9 bairros do Rio, e 3 bairros desses havia uma operação policial e 9 pessoas morreram. E aí também fica assim, não, a polícia foi para um confronto contra traficantes, né? A gente viu que a situação do Rio é bem complexa, né? No mês passado houve aquela situação lá na Penha, de uma operação policial também, pelo governo do Rio, que foi cena de guerra tenebroso. O quarto capítulo é o próprio Lázaro, no momento da morte dele. No livro tem um design que é bem interessante, porque nesse capítulo, que são só 5 páginas, é o capítulo mais curtinho que tem, que de fato é só ele andando na rua, falta energia, ele morre. Só isso. Mas o que acontece mesmo, de novo, só o leitor lendo para entender o que é que aconteceu, se ele estava indo traficar ou não estava. O design do livro, nessas páginas, ele tá toda negra, assim, tá preto, que é simbolizando essa falta de energia, né? E a falta de energia também é algo com meu significado, né? Assim, se falta luz, como é que a gente vai entender a coisa? Então, na escuridão, fica essa ambiguidade. O último capítulo é a mãe, que eu acho que já dá indicações do que eu estava querendo apontar para o leitor, né? A mãe que vivia com o Lázaro e agora ela fica numa situação de luto, perdeu o filho e tudo mais. Vai falar um pouco da dor dela, um pouco assim, um pouco 30 páginas. Vai falar um pouco da dor dela, vai se colocar diante dos outros personagens, diante de toda a situação. Mas eu acho que ela termina sendo, em relação a essa coisa de falta de luz, de esclarecimentos e tudo mais, ela termina sendo a personagem que vai apontar os demais. Ela pode apontar, porque é ela que perdeu. Sobre o outro livro, concluiu Lázaro, sobre o livro As Más Intenções, que eu também publiquei esse ano. Primeiro que ele não foi escrito, nem ele nem o Lázaro foi escrito agora, já vi escrito há um tempo já. Lançou agora, que é outra história. No momento agora eu tô até escrevendo coisas também que quem sabe quando é que vai ser publicada. Ele também tem uma pegada mais dramática. O Lázaro. O Lázaro, sim. As Más Intenções é... Pronto, sobre a escrita dele, ele é um livro de contos. E eu não parei para escrever um livro, As Más Intenções. As Más Intenções é o nome que dá a primeira história do livro, que é a história mais longa. E eu aproveitei esse título para dizer que jogar para os outros contos, né? Como se houvesse ali também neles alguma intenção por trás e tudo mais. E os contos que estão nele eu fui escrevendo ao longo de 2020 a 2021. Foi 2022, quer dizer. Foi um período mais longo. O livro é mais curtinho, inclusive. Mas são histórias, né? Não foi algo assim que vou escrever um livro, vou parar para fazer um projeto. Foram histórias que foi surgindo com o tempo. História muito diversa, história sobre a chuva, sobre São Paulo, a Catedral da Sé, história sobre flores, sobre borboleta. A própria história As Más Intenções é uma história sobre crianças e um projeto social, muito parecido com a minha realidade, apesar de que eu tento frisar que é um livro e literatura não é literal. Literatura, sempre que tiver em algum livro, ela como um filme, ela vai ser um recorte na realidade e que o artista está cheio de intenção ali por trás. Por isso esse nome, As Más Intenções. Uhum. Há muitas intenções ali que ele quer jogar para o leitor, o espectador, e que ele não vai dizer, não vai deixar claro. Vai ser um jogo e nesse jogo precisa muito do leitor para colaborar, para entrar na onda e tudo mais. O livro tem 14 histórias. Cada história eu acho que eu tentei escrever elas com um ritmo diferente, uma linguagem diferente, algo mais tanto poético como algo mais dissertativo, algo mais longo, algo mais curtinho, explosões e tudo mais. Tem uma história sobre o pintor Rembrandt, o holandês, que também pega um pouco do que o próprio Rembrandt propôs para a arte dele, as artes plásticas dele. Trouxe muita questão com luz, iluminação, e eu queria também nessa história, através de palavras, jogar luz, algo assim, né? Então eu acho que o livro As Más Intenções ele é muito diverso, muito amplo também. E vale a pena uma leitura para dar uma conferida. Cara, só de ver o livro aqui realmente dá vontade de você imergir realmente na história. Falo isso por experiência própria, gente. Os 2 livros estão aqui na minha frente enquanto entrevisto aqui, Mel.
Vamos para uma segunda pergunta agora. Realmente quase destrinchasse o livro todinho aqui, tive que segurar um pouquinho aqui hoje aí. Foi. Senão eu ia contar o livro Eu todo. avisei que eu falo muito. Cara, é uma coisa que me levou a uma questão. As vivências aqui da nossa cidadezinha de Vicência, como cenário e personagem, ele tem algum pontozinho aqui e ali no livro, sabe dizer? Sim, sim. O Lázaro nem tanto porque é um livro mais urbano e eu escrevi também um período que eu estava muito em Recife. O Lázaro se passa na cidade do Rio de Janeiro, então eu me aproveitei de vivências na cidade. Eu nunca, Na metrópole em si. em si, eu nunca havia ido no Rio, mas o que eu vivi em Recife eu aproveitei e coloquei lá como pegar ônibus, pegar metrô, o tempo de Lotação, deslocamento, o tudo, a calor que faz, correria, isso aí. Já Más Intenções, eu já escrevi ele todo aqui em Vicência, especificamente em Borracha. Então, tem uma história sobre flores, né? A flor é um margaridão. Eu até te mandei a publicação lá. eu vi. Que tem muito aqui na cidade, né? O margaridão, a flor amarela, bem grande, parece um girassol. A gente pode ver ela em qualquer lugar. E também essa descrição de estradas, de paisagem mais amplas. Os personagens também tem uma história sobre, o nome é Dona Sueli de Cabelo Solto. Essa pessoa, digamos assim, ela tem um pé na realidade, ela é quase real. Conheço essa pessoa, mas eu não queria dizer assim, olha só o que eu fiz aqui com a sua vida. Mas sim, foram de vivências, essas histórias são muito de vivências pessoais que eu transformei em literatura e como vivências minhas eu fiz no meu lugar, de onde eu estava, com quem eu vivo e tudo mais. Aí é isso, sabe? Eu acho que pro leitor de Vicência em especial, ele pode também ali ver coisa no livro A Más Intenções que vai ser interessante para ver a realidade dele também. Eu fico muito pensando assim, cara, que a gente termina pensando que o nosso lugar é o último dos lugares, né? Em relação ao Brasil. O Brasil é imenso, existem grandes cidades, interessantes, maravilhosas e tudo mais. E o que é Vicência perto disso, né? Quando é pelo contrário, onde a gente está é que é o centro das coisas. O resto é a periferia. A gente tem que partir daqui para poder enxergar o mundo melhor. Então, eu mesmo na minha vivência, quando passei a residir um tempo no Recife, muitos me diziam, né, que eu ia, no instante eu ia esquecer borracha, ia ficar por lá. Eu passei 5 anos da minha vida chorando de saudade. Talvez um dia saia de Vicência, mas nunca vai sair do coração. Pronto, você pode sair de Vicência, mas Vicência não vai sair de você. Você tem jamais. sempre um pedacinho de onde você nasceu. Jamais. Eu acho que isso qualquer pessoa com o seu próprio lugar tem um pouquinho disso. E é coisa que vale a pena, sabe? A gente não pode olhar para o nosso lugar e pensar, é porque é Vicência que não tem história, não tem arte aqui, não tem literatura, não tem nada que vale a pena ser escrito. Pelo menos sobre isso eu pude provar o contrário, né? Tá aqui, um livro aqui, que eu acredito que é bom, eu acho que vale a pena ler e assim vai. A nossa própria produção cultural no momento, com o audiovisual, também está provando isso, né? Então, exatamente. Tá aí. Vamos para a terceira pergunta agora. Meu amigo, durante o processo de criação e publicação, quais foram as principais dificuldades que você teve? Olha, sobre a criação, primeiro que há muitas dificuldades, né? É muito prazeroso. Tanto é que eu faço e escrevo por diversão mesmo. Descobri a vocação assim, mas eu faço porque é divertido pra mim, porque eu gosto de fazer. Não é por dinheiro, não é por fama, não é por nada, porque eu gosto. E nunca tenho uma pretensão assim de ser o melhor, de ser o mais visto, de ser lido e tudo mais. A de ser lido sim, né? Se eu tô escrevendo é pra ser lido, mas não é por fama, não é por nada, não é por dinheiro. É porque, primeiro de tudo, é porque ama, porque gosta. Mas as dificuldades são bem reais, né? E são diversas também, tanto de concentração. Hoje em dia, como eu tenho uma rotina de trabalho, demandas da vida pessoal, uma vida adulta, que eu não queria, né? Preferia ter ficado ali na juventude, mas a gente cresce, Tem que crescer, né? a gente tem que crescer, tem que pegar responsabilidade com a vida. Manter a concentração para escrever é muito difícil, porque eu acho que a questão da escrita mesmo, ela precisa de uma concentração muito introspectiva, um pouco de solidão, um pouco de autoescuta também, para trazer de dentro assim palavras que sejam verdadeiras, né?
Porque se você for escrever qualquer coisa, qualquer história, você pode fazer em qualquer lugar. Ana foi ver João, que não sei o que, não sei o que. Mas você falar algo que seja significativo, você precisa meditar um pouco sobre isso. E aí demanda um trabalho de autoescuta e solidão que é difícil de se conseguir numa vida mais agitada, corrida, com trabalho e tudo mais. Fato engraçado, tu acabou de realmente resumir. Se você escreve Aham. qualquer coisa em qualquer lugar, vai sair qualquer coisa Aham. em qualquer lugar. É, Se você realmente se aprofundar e buscar algo, um sentimento, você vai conseguir mostrar isso nas palavras. isso. Existem livros que realmente que nem tem tantas páginas, como por exemplo 30 páginas, que vai você fazer chorar, pô. Aham. Como se não houvesse amanhã. Aham. Mas é porque o autor quis Tô, isso. tô até com um aqui. Vai, pode falar mais. Ó, um exemplo. No mês passado, eu acho, o Pablo Marçal estava num podcast e ele falou que já escreveu mais de 30 livros, mas não é ele que escreve. São os assessores dele que escrevem. Assim, é qualquer coisa em qualquer lugar. Uhum. Já esse cara aqui, o Dostoiévski, que pra mim foi uma das inspirações para escrever também, com Crime e Castigo. Nesse livro aqui tem 2 livros dele, é um livro curtinho, mas tem um Noites Brancas, um dos livros dele que tá aqui nesse livro, que não tem 80 páginas, e é de fazer chorar. Tem uma revelação, uma iluminação ali, que nem Pablo Marçal com 300 livros vai chegar perto. E é isso, sim, sabe? Para o escritor, não me colocando num lugar de importância, mas para o escritor escrever é mais difícil. Para quem não é escritor, escrever é mais fácil, porque ele pode dizer qualquer coisa, mas para quem está nessa arte, fica um pouco mais difícil, e por isso que ele acaba ocupando esse lugar de escritor, de artista, porque ele é, né? De fato. Eu acho que outra dificuldade eu tive também com português. Eu sou péssimo em português. Não que eu seja burro, eu sei as regras do português. Mas na hora de escrever eu preciso deixar o fluxo acontecer, preciso deixar rolar a história e tudo mais, embarcar na fantasia que tá rolando ali. Mas eu erro muito na hora, né? Tanto é que se eu pegar qualquer livro desse pra ver agora, eu vou querer colocar uma vírgula, um ponto final, algo que tá errado. Até hoje ainda tem coisa que não tá no meu agrado. E eu já pensei até em desistir por causa disso, porque se eu gosto de escrever e eu nunca acerto, então talvez não seja pra mim, talvez eu tente outra coisa. Mas eu ainda insisti um pouco mais e valeu a pena. Então, eu tava te contando que o próprio Lázaro, eu havia tentado com umas 3 vezes, revisei 3 vezes, tentei em alguns concursos e sempre foi não. O não também é uma das dificuldades. Né? Nunca conte com sim. Qualquer arte que você for fazer, você for pensar que já vai ser sim de cara, não, Não. é complicado. Nunca conte com sim. Conte primeiro com não. Se o sim vier, você tá no lucro. O não você já tem. O não você já tem, vai buscar o sim. Pegando já o gancho com esse ponto que você até ressaltou, cara, se fosse dizer algumas dicas para uma pessoa que quer começar agora, ou quero tentar escrever alguma coisa, que dica que você dá, mais inspirações que você pode indicar, até mesmo alguns livros que, olha, busque isso, e também deixar aqueles 2 minutos para você também reservado para você falar um pouquinho sobre esses aspectos de dificuldade para quem quer começar sobre isso. E é isso, meu cara. Isso. Vou deixar agora você destrinchar sobre essa área. Pronto, é uma pergunta muito boa e ultimamente eu recebi muito ela também, porque até então ninguém sabia desse meu lado de escritor, né? Porque eu nunca fui de escrever para divulgar, para postar nada mais. Foi algo bem discreto. Na minha vida, pessoal, eu sou bem discreto mesmo. Não me importo com divulgar nada. Mas algo que eu descobri com a experiência, já faz quase 10 anos que embarquei nessa de escrever e consegui publicar agora, eu acho que uma primeira dica, eu acho que é mais um valor pessoal, né? Se você escreve, faça isso por você, porque você gosta, porque você se encontra ali. E se você acha também que não consegue viver sem escrever, então não escreva. Mas se você acha que dá para viver a sua vida sem escrever, então não escreva, faça outra coisa. Se você quer ser artista, tente várias expressões, né? Fotografia, o cinema, a poesia, não importa. O que você se encontrar vai valer a pena. Já para quem está se dedicando a escrever e à literatura,
e de fato tem uma paixão por isso, faça primeiro por você, não por status, mídia, nada. Isso aí é coisa totalmente secundária e na verdade é bem vazia, né? É coisa de momento, vai ter um momento disso. Se você fizer algo bom, significativo para você, essas coisas vai vir como consequência. Então eu acho que primeiro esse valor pessoal, vou fazer isso por mim. Em segundo, eu digo detalhes mais técnicos agora, né? Que no caso seria ler muito. Acho que não tem como você querer ser escritor sem ler, né? Lendo um pouco. É ler de fato, ler muito mesmo, vários escritores. Porque às vezes, por exemplo, eu quero falar de flores e já houve centenas de escritores que já falou de flores também. Então é importante que eu não seja repetitivo, não seja óbvio, não seja caricato, não seja perene, assim, não seja tão profundo. Não seja óbvio. Não seja óbvio, isso é demais, né? Assim, você tem que descobrir a sua própria expressão, o que você quer falar sobre isso, além do óbvio. O óbvio tá na cara já, mas que às vezes a gente também esquece. Mas o que você tem a acrescentar sobre isso. Pode ser o que for, a água, a flor, não importa. Sempre você vai precisar se aprofundar, se enriquecer de quem já passou por esse caminho também. O próprio Dostoiévski também, eu leio bastante. Dostoiévski para mim é uma grande referência, né? E ele, o cara morando na Rússia, escreveu sobre crimes e tudo mais, mas tem tudo nos livros dele, né? James Joyce. James Joyce tem um livro de 1000 páginas que se passa em um dia só. E ali tem até a história de um espirro, um sabão tem no livro. Então, caramba, Realmente, caramba. é uma grande fantasia, assim, sabe? Vale a pena você se enriquecer disso. Em terceiro, eu acho que tem uma rotina, mais ou menos, uma rotina básica para escrever. Sempre escrever. Mas você não vai conseguir sempre escrever 10 páginas, 5 páginas, mas tente sempre estar anotando, anotar, procurar pensar sobre isso. Se você escantear, você também vai ser escanteado em relação à arte. Então procure sempre estar exercitando. Exercícios são muito bons, né? Eu não quero falar sobre um copo, mas eu vou fazer um exercício de descrever o copo. Vale a pena fazer esses exercícios também. Eu vi esses conselhos quando eu assistia vídeos e tudo mais sobre literatura, até hoje assisto, né? Eu vi esses conselhos, eu pensava que era uma coisa muito óbvia, né? Nossa, pô, eu não vou fazer isso. Tá na cara que é muito fácil, né? Eu sei tudo. Até chegar o momento. Você pensa, eu sei, então, pra ter feito isso, né? Até chegar o momento de você ir lá fazer e você precisar fazer e você precisar melhorar e você ver que você erra como qualquer pessoa e que você erra bastante e que você precisa se corrigir, assim vai. Revisar também, acho que revisar as pessoas terminam se confundindo um pouco porque eu também, no começo eu odiava revisar, porque para mim escrever era como fazer um descarrego. Eu escrevia, eu não queria mais olhar aquilo. Eu escrevia, saiu, acabou, não quero mais ver na minha frente. Mas como eu erro muito português, então eu precisava revisar. Então para mim era quase uma tortura voltar lá para revisar. Tinha um pouco de timidez, assim, sabe? Com as coisas que eu escrevo. Eita, eu tô falando isso aqui, é complicado, não sei o quê. É complicado, mas eu preciso fazer. Mas aí com o tempo eu descobri que a revisão, ela ainda continua a escrita. Então se você revisa, você não está perdendo tempo, você ainda está escrevendo. Então aproveita a revisão também. Meu amigo, realmente você é um livro. É um livro. Por poucos minutos, gente, que eu fiquei aqui no começo do programa, ainda num período de pausa aqui para conversar um pouquinho com o meu caro entrevistado. O cara aqui, ele tem muito a oferecer. Se um dia vocês encontrarem ele na Secretaria de Educação ou outro momento em que ele está no trabalho, fale com ele. Vai ser um prazer. Realmente eu recomendo. Bom, e é isso, gente. Com o nosso entrevistado, dizendo essas palavras finais, com a frente algumas dicas, a gente finaliza o nosso programa de hoje. Mais uma vez agradeço a audiência de vocês por estar aqui com a gente durante essa horinha. Sábado que vem, no mesmo horário, das 3 às 4 horas, trazendo mais notícias, curiosidades, entrevistado que fala um pouquinho da nossa cultura, da nossa região, da nossa vicência. E é isso. Fiquem com Deus. Uhum. Mas, para finalizar, Mel, deixa você fazer as palavras finais.
para se despedir do pessoal, dos seus agradecimentos, então fique à vontade. Eu queria agradecer, acho que muito especial hoje estar aqui, estar em Vicência, falando dos livros. O próprio lançamento aqui também, eu pensei, de início eu não tinha nem visualizado fazer um lançamento de livro aqui. Não por nada, né? Não por nenhuma desconsideração, mas foi tanto carinho que eu recebi, cara, assim, por onde eu passo. As pessoas abraçam, acolhem a ideia, me dão os parabéns. Pessoas que eu nem conheço, até no banco, eu quero teu livro e tudo mais. Gente que às vezes nem tem o hábito de leitura, às vezes nem lê, mas quer um livro pela consideração que tem. Vicência de carinho foi... Eu não tenho nem palavras, sabe? E estar aqui hoje falando dos livros, para mim, é uma continuação de tudo isso. Eu fico muito feliz, queria agradecer mesmo. Como eu tô aqui falando para toda a cidade, eu queria mandar esse abraço para todo mundo aí. Fico feliz de ser recebido e desse carinho também, que pode acreditar, é um carinho recíproco. Eu também tenho esse carinho por todos. É isso, cara. Então, mais uma vez, até o próximo sábado, gente. Foi uma honra ter aqui comigo. O prazer foi meu. Bom, então, se Deus permitir, até o próximo programa. Tchau, tchau, gente.